Advertência: o vídeo que você vai assistir agora faz parte de uma tese e de um ensaio. Quase nada do que será dito tem a assinatura oficial da ciência astronômica. Por isso, tratando-se de ideias novas e propositivas, você poderia enquadrar este vídeo no campo da ficção científica. Quando se leva em conta a influência do observador isolado sobre a interpretação da realidade física, não sobre a própria realidade, pode-se explicar a natureza da energia escura. Antes disso, é preciso notar que estaríamos enfrentando um problema conceitual, ao se tratar qualquer energia como sendo escura. Isso se deve ao fato de que toda forma de energia está ligada a algum tipo de movimento, e que esse movimento depende da mensurabilidade direta do tempo. As leis de Newton, aplicadas à velocidade, à aceleração e às forças, dependem do movimento e não teriam nenhuma validade para um lugar do espaço em que o tempo não pudesse ser medido. Esse é o caso, por exemplo, do cone de luz futuro do Sol. A luz solar precisa superar essa barreira, para permitir que a nossa estrela seja avistada. A partir disso, somos obrigados a ver o próprio Sol sendo substituído pela sua imagem, ou com a aparência que tinha há 8 minutos. Quando falamos de energia, falamos também de movimento. Quando qualquer tipo de energia se tornasse detectável no espaço-tempo, portanto, ela deixaria de ser escura por ter se quantizado e entrado em movimento relativo e contínuo. Então, não há como se admitir a existência de uma energia escura, a menos que ela estivesse atuando de fora para dentro do espaço-tempo. Para a comunidade científica, a nossa dimensão temporal só tem um lado real, que é o de dentro. Nada existiria fora daqui. A energia escura é assim chamada pelos físicos, porque até hoje não teve a sua presença revelada. Ela é deduzida indiretamente pela teoria inflacionária, pois uma força misteriosa estaria predominando sobre a gravidade. Provavelmente, ela continuará agindo a partir do vazio e da escuridão. Mas haveria uma maneira interessante para se superar esse abismo. Basta levarmos em conta o conceito de cone de luz futuro de um evento qualquer. Independentemente de estarmos tratando de uma partícula subatômica ou de uma estrela, ambos possuiriam um cone desse tipo, com a capacidade para reter o tempo no seu interior. Isso relacionaria o conceito de cone de luz com a incerteza da posição ou da velocidade da fonte. A ausência de movimento, naquele local do espaço, impediria que você visse a fonte de luz diretamente. No caso de Beta Andrômeda, o seu cone de luz do futuro reteria a luz que ela emite para o espaço, por 75 anos. Como você olha para o céu e vê essa estrela instantaneamente, pode-se dizer que o marco zero do tempo teria migrado da posição da estrela para sua posição na Terra. Vamos explicar melhor. Embora uma estrela qualquer possa levar alguns bilhões de anos até atingir a fase adulta, quando a sua luz escapasse para o espaço, ela não seria avistada imediatamente por um observador na Terra. Supõe-se que essa luz deveria, inicialmente, superar as imensas distâncias que nos separam. Se um astrônomo afortunado estivesse filmando uma área escura do espaço, e a luz da nossa estrela surgisse abruptamente, ele ficaria exultante e concluiria que uma nova estrela teria acabado de nascer. Através do rastreamento da sua luz ele poderia, utilizando seu desvio para o vermelho, aferir a posição da estrela no espaço, e o tempo aproximado que nos separa dela, em anos-luz. O curioso é que a partir dali, a estrela continuaria brilhando no céu de forma contínua. Sempre que você levantasse a cabeça para o céu, ela seria avistada instantaneamente. Isso acontece porque dependemos da nossa memória e do rastreamento remoto da luz da estrela.
não importa o tempo que a luz de Beta Andrômeda tenha necessitado para percorrer anteriormente o espaço que nos separa, pois, se essa luz não estiver aqui, a estrela não será avistada na outra ponta. Juntamente com a fixação do marco zero do tempo na posição do observador, o espalhamento da luz da estrela, junto a ele, iria promover também uma inversão no sentido da seta do tempo, que passaria a apontar, de forma aparentemente contínua, na direção do seu passado. Apesar de estar chegando de um momento anterior do tempo e de um lugar do espaço do qual não se tem notícia, como é o caso do cone de luz do futuro do evento, a luz parece estar chegando a partir da abóbada celeste, e portanto, do nosso passado. Quem acompanha os meus vídeos no YouTube, percebe que tento chamar a atenção para o papel de cada um de nós, na forma como interagimos com a realidade à nossa volta. O objetivo dos vídeos não é questionar diretamente as leis da física, embora, às vezes, pareça estar em desacordo com elas. Não é esse o foco da discussão. Acho importante que se busque respostas também na abóbada celeste, mas precisaríamos fazer uma reflexão mais profunda no sentido contrário, ou para o nosso interior. Não haveria diferenças entre as infinitudes do mundo microscópico e da macroestrutura. O que você vê do lado de fora, pode e deve, também, estar do lado de dentro, pois os dois níveis dependem do mesmo processo de rastreamento remoto da luz. Em uma carta enviada a Bentley, Newton deixou claro considerar que todas as infinidades são iguais. Uma importante consequência da colocação do marco zero do tempo na posição do observador e não na posição das estrelas, seria o sentido de atuação das forças envolvidas. Esse é o caso da energia potencial, pois a inversão no sentido da seta do tempo também se refletiria na orientação dessa força, normalmente relacionada com a gravidade. Se o marco zero do tempo estivesse colocado, por exemplo, na posição do Sol, de onde se iniciaria a contagem dos 8 minutos necessários para a luz solar alcançar a Terra, seria legítimo esperar-se que o Sol gerasse gravidade diretamente, ao curvar o espaço à sua volta. Isso advém de se considerar que o espaço teria o mesmo comportamento de uma tira elástica. Quando ele se esticasse, a força apontaria no sentido contrário, ou na direção do Sol, gerando gravidade diretamente. Isso puxaria a Terra e os outros planetas na direção da nossa estrela. De qualquer forma, a inversão no sentido da força nos colocaria frente à seguinte situação. Se o Sol pudesse manifestar o seu ponto de vista, ele nos diria que ao invés de puxar a Terra, ele estaria constantemente empurrando-a para longe de si, mas que a Terra insistiria em se aproximar dele, num movimento secundário e de restauração dentro do espaço-tempo, chamado gravidade. Se a Terra manifestasse a sua opinião, diria que ela, e os outros planetas, estariam constantemente pressionando o Sol e o centro do seu sistema no espaço-tempo, mas encontraria a resistência velada, exercida pelo Sol no sentido contrário, uma força fictícia, compatível com a antigravidade. Neste caso, a aproximação ou o afastamento dos planetas, em relação ao Sol, estaria sendo ditado apenas pela energia potencial elástica, o que implica em que o espaço estaria sempre se esticando fora do espaço-tempo, e jamais se contraindo. A gravidade seria apenas uma força secundária ou de restauração, que faria com que um planeta tendesse a preencher o vazio, aberto pelo próprio espaço ao se esticar. Ou seja, o espaço geraria inércia de forma independente das massas.
Se a energia potencial aumentasse fora daqui, aumentaria a pressão dos planetas sobre o Sol no espaço-tempo, e eles se aproximariam da estrela, acelerando até atingirem os seus perihélios. Em contrapartida, havendo queda na energia potencial, a pressão iria diminuir sobre o centro, e os planetas se afastariam na direção do afélio em movimento retardado. A energia potencial tenderia a ser mínima no afélio e nula no infinito. A beleza desta visão alternativa é que ela explicaria por que, em condições normais, os planetas não poderiam se chocar com a nossa estrela, e da mesma forma, não poderiam escapar para o vazio gelado do vácuo. Além disso, a geração constante do movimento inercial por parte do espaço, ao esticar-se ora mais ora menos, estaria de acordo com o aumento da desordem do sistema, num sentido único da seta do tempo. Isto é, a entropia aumentaria sempre na direção do nosso futuro. Se tivéssemos em mente que nada existiria dentro do cone de luz futuro do Sol, isto é, antes do início da contagem do tempo na posição do observador, concluiríamos que essa face da energia potencial seria fictícia, pois ela teria uma orientação antigravitacional. A Terra e os outros planetas não sairiam dos seus lugares, ao se afastar ou ao se aproximar do Sol, pois o espaço à sua volta é que estaria se esticando de forma velada. Ora se esticaria mais, ora se esticaria menos, gerando mais ou menos energia negativa. A energia escura, agora, seria um mais novo apelido da energia potencial elástica. Pode-se dizer que a energia potencial seria um movimento intrínseco e negativo, assim como o tempo, ou que estaria virtualmente contida no próprio observador, devido ao princípio de exclusão de acesso direto ao que estaria no seu futuro. No interior do espaço-tempo, por sua vez, a energia potencial, gravitacional, é negativa nas distâncias finitas, e tende a decair com a diminuição das distâncias. Se pensarmos no modelo do conjunto massa-mola, utilizado para se descrever o movimento harmônico simples, executado pela luz, mas que também se aplica ao espaço, a mola estaria em repouso no infinito. Ali, a energia potencial seria nula e não haveria forças atuando sobre o espaço. Quando a mola fosse contraída, a energia potencial iria diminuindo negativamente a sua intensidade. Note-se que, neste contexto, não existiria uma fase mensurável de esticamento da mola, correspondente à primeira fase do movimento harmônico. Sendo assim, as teorias inflacionárias ficariam em dificuldade.